Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, vamos trabalhar um recurso, o conceito de nulo, né? Ou seja, vamos colocar um cenário de uma planilha que eu tenho nulos e duplicados e vazios, né? Então eu vou trabalhar na própria planilha, tá? Não vou fazer acesso externo, tá? Então, os dados estão aqui. Eu peguei uma cópia disso aqui, coloquei aqui do lado, ó, e eu acrescentei uma linha em branco, uma linha como se fosse nulo, ó, sem nada dentro, tá? Tá vendo? Tem espaço, né? Vazia, né? E eu dupliquei algumas linhas aqui, né? Alguns registros. Então, Thiago Barros, deixa eu ver, quem que eu dupliquei aqui? Tarará. Então, Carla Mendes, por exemplo, ó, tá duplicado aqui, ó, Carla Mendes, tá? De propósito. Bom, então, vamos lá, dados, obter dados. Nesse caso eu vou trazer da minha fonte aqui mesmo, ó. Então eu não estou fazendo acesso externo, nem acessando outra base, isso é lá na frente, tá? Então eu vou pegar toda essa base aqui e já podia, inclusive, vou até voltar aqui para a gente fechar aqui, vou voltar aqui um item, ó, fechar, tá? Descarta. Quando eu faço aqui vou voltar aqui, ó. Então dados. Quando eu faço aqui a puxada, ó, já tem essa opção, tá? Eu não marquei, minha tabela tem cabeçalho. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, selecionar toda essa base e vou dizer, a minha tabela tem cabeçalho. Vamos ver como é que ele reage quando eu estou dizendo que a minha primeira linha já tem cabeçalhos, tá? Se ele já vai colocar como uma etapa. Então aqui, ó, você viu que ele já não coloca isso aqui como a linha 1, ele coloca aqui em cima, tá? Então o que a gente faz? Divide a coluna, agrupa não. Deixa eu fechar aqui. Nós dividimos a coluna por delimitador, aquilo que a gente já sabe, vírgula, tá? Mas olha que horrível que ficou, ó. Ele não entende o delimitador para o cabeçalho, então fica horrível aqui os campos, ó. Então esse recurso eu vou pedir para não usar, tá? A gente vai fazer a quebra aqui, legal? Então, mais uma coisa aprendida aí. Dá para trabalhar, dá para fazer dessa forma, dá para contornar isso, mas dá mais trabalho do que resolver. Então, vamos lá. Outras fontes, tabela, não marco, trago lá para dentro, aí ele vai entender que aquilo lá é uma linha, mas como eu estou quebrando, tá vendo? É uma coluna só com um separador aqui na vírgula. Ele vai entender que isso aqui é um elemento de campo, é como se fosse um registro para ele, né? Vamos dividir aqui por vírgula, legal, e aí a gente aplica a primeira linha como cabeçalho. Beleza, então vamos lá. Eu não vou fazer a alteração aqui da multiplicação da compra pela quantidade, tá? Eu quero trabalhar aqui, ó, no nulo e no vazio, tá? Repara que naquele que eu não escrevi nada, ele entendeu que é nulo. Então, o que é nulo para ele? Nulo, na verdade, é isso aqui, ó. É quando eu não tenho valor nenhum. Nulo é ausência de valor, tá? E esse aqui que eu não tinha valor, mas tinha vírgula, ele entendeu que é branco. Então são duas possibilidades que você tem aí. Você tem o nulo, que é quando não veio o registro, e quando veio faltando, ó. Tá vendo que ele entendeu aqui, ó? Ele não coloca tudo como nulo, ó, ele coloca alguns como branco, tá? Quando ele tem valor numérico, ele vai entender como nulo. Quando é texto, para ele branco é texto. Por quê? Não é ausência, é apenas um valor branco para ele, tá? Então nulo é ausência. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu tiro, né? Eu tenho duplicado também. Eu tenho a Carla aqui e a Carla aqui, ó. Então vamos trabalhar primeiro no nulo. Então olha como é que eu posso fazer. Eu venho aqui, nome do cliente, e o nulo basta que eu desmarque. É importante que você escolha um campo, né, como base que tenha nulo, né? Então nesse caso aqui, ó, eu vou ter nulo nesse aqui, mas se fosse branco aqui, eu não teria. Tá? Se eu não tivesse nulo e tivesse todos brancos e mais nulo aqui nesse segundo campo, se esse não tivesse nulo, ele não abriria essa opção aqui, ó, de nulo. Tá? Então tem que olhar, resumindo, acho que eu expliquei mal aqui. Se eu tivesse um campo que eu tivesse branco, branco e nulo, que nem esse aqui, ó, aqui em cima,
eu não teria nessa coluna nenhum nulo. Seriam todos brancos. Então, se eu selecionasse essa coluna, não apareceria nulo, tá? Então, o branco ele tem uma outra forma de você alterar, que é vindo aqui. Ó, você seleciona a coluna, por exemplo, ou todas as colunas, e aqui você vai remover linhas. Ó. Clica aqui e remove as linhas em branco. Ó. Mas repara, e ele entende nulo também como branco. Então, eu poderia usar essa opção para remover tanto nulo como branco. Aí, nesse caso, para ele, o nulo, como tem a ausência de nada, ele vai entender como branco. Tá? Então, isso aqui é uma maneira mais rápida, né? Remover linhas, remove tudo que é branco, e aí você tem isso aqui como uma etapa. Ó. Então, lembre-se, se eu incluir um registro lá em branco, aplicando essa etapa, ele também vai tirar do circuito aqui. Tá? E duplicatas já estava aqui, ó, remover linhas duplicatas. Mas aí tem um detalhe que é muito importante. Então, branco e nulo, aqui, aqui ou no filtro. Duplicado. Dependendo da coluna, eu posso fazer uma grande besteira. Por exemplo, se eu selecionar essa coluna e vir aqui, deixa eu fechar aqui. Se eu selecionar essa coluna, botão direito e remover as duplicadas dessa coluna, o que vai acontecer? Olha só. Ele vai remover todo mundo que duplicou centro, que duplicou litoral, interior. Então aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque eu quero que ele faça o quê? Que ele remova a duplicata exata. Ou seja, quando bater o registro inteiro. Até porque a Carla, ela pode ter comprado uma TV. E aí vai ser diferente da Carla que comprou uma cafeteira. Então o que eu faço? Eu seleciono todas as colunas. Como é que eu faço? Segura a primeira, Ctrl, vai até a última. E aí você garante todas. Aí você vem aqui, ó, remover linhas e remover duplicar. Então vamos prestar atenção aqui na Carla número 3 e na Carla número 20. Tá? Olha lá, remover duplicatas. Vamos ver, ó. Carla número 3, não tem a Carla número 20, devia ter mais um outro aqui também. Tá? Então só tomar cuidado com isso na hora de remover as duplicadas. Então a gente tem como então remover nulo e remover duplicata já em formato de etapa. Vamos fechar aqui, vamos fechar. E ele vai carregar numa planilha nova aqui, ó. Tá? Bom, agora vamos fazer um teste, né? Vamos inserir na tabela base, vamos inserir um campo aqui, vamos vir aqui, setinha para baixo, vamos inserir um campo vazio aqui, ó. Vamos colocar espaço, 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 espaço. Vamos deixar assim. Aliás, nem precisaria ter vários aqui porque é uma tabela de uma coluna só, né? Aqui, ó. Se eu abrir aqui, os dados estão todos na primeira, né? E vamos ver como é que eu fiz. Eu inseri um vazio aqui e vou colocar aqui, ó, o Denise, só que não vai ser Denise TV, vai ser Denise Rádio. Aí ela não vai considerar como duplicata, tá? Vou trocar aqui também para 2, tá? Fechei. Vamos lá, tabela 5, clica aqui, consulta, atualizar. Então vamos ver o que ele vai fazer. Então, ele trouxe a Denise, então não é duplicado, mas ele me deu um problema aqui, ó, do nulo. O nulo que entrou lá, ele considerou. Então vamos primeiro resolver, vamos testar a questão do duplicado. Vamos vir aqui e vamos inserir a Vanessa aqui, ó. Ela é a última agora, né? Vamos na tabela e vamos atualizar. Vamos ver se ele vai inserir essa Vanessa ou ele vai fazer a etapa de eliminar aquela duplicata. Vamos ver. Atualizar. Ó, então a do duplicado está funcionando. O que não está funcionando é do nulo. Vamos fazer mais um teste e vamos colocar assim. 5 1, 2, 3, 4, 5. Que são vírgulas, igual aqui, ó. São vírgulas que consideram branco, né? Ele considera como branco. Tabela, vamos atualizar. Consulta, atualizar, atualizar. Ó, repara, tá vendo? Então assim, da maneira que eu inseri, ele não entendeu como branco. Então ele entendeu assim como branco. Ou seja, se eu pegar essa coluna aqui, que essa é a que estava em branco original, e colocar aqui embaixo, vou colocar ela aqui, ó. Você vê que ele nem tem valor para colocar, né? Quando eu faço isso aqui, ó, ele nem tem valor. Agora, como é que eu poderia forçar? Eu venho aqui, onde está entre a Denise e a Vanessa, ou melhor, entre aqui o Ivan e a Denise, e aqui eu insiro, ó, uma linha. Vou colocar aqui, inserir linha.
sem nada. Entre Ivan e Denise, ó. Vamos ver aqui, entre Ivan e Denise, vamos ver se ele vai trazer aquilo lá que está branco. Atualiza, ó, não trouxe nada. Então está funcionando. Ou seja, o que for vazio, seja assim ou seja assim, ele não vai considerar. Tá vendo? Tá suja aqui a planilha, né? E quando for duplicado, ele também não está pegando. Então a gente já conseguiu, deixa eu voltar lá, a gente conseguiu fazer o tratamento de nulos e duplicados. Só retomando o assunto, para nulos, remover linhas, nulos e brancos, né? Aqui, e duplicadas, só lembrar de selecionar todo mundo pré. Nem todo mundo sempre, é uma chave, né? Se a tua lógica é o registro inteiro não pode repetir, seleciona todo mundo. De repente pode ser só o que for duplicado desse campo e desse campo. Aí você só mantém esses dois selecionados antes de remover duplicadas. Tá bom? Até mais.